Olá pessoal, neste vídeo eu trago uma reflexão sobre como dar conta de aprender num mundo tão dinâmico. Você tem dado conta de aprender tudo que você sente que precisa saber? Então, nós já temos ouvido falar muito do mundo VUCA, mundo BANI. Basicamente, as tecnologias, a evolução da tecnologia, especialmente as tecnologias digitais, a capacidade de processamento, de armazenamento de informações e também de transferência, de comunicação das informações digitais, tem realmente trazido uma revolução para a humanidade. A gente sabe que o ritmo, que o conhecimento hoje dobra, o volume de informações no mundo dobra em ciclos cada vez menores. Se antes a gente tinha lá 40 anos, décadas para dobrar a quantidade de informação disponível sobre um determinado assunto, hoje em termos de horas você consegue dobrar essa capacidade. Esse gráfico que eu apresento aqui dá uma ideia de como esse crescimento tem sido exponencial. Bom, então nesse mundo com excesso de informação, com tanta informação, obviamente as demandas para cada pessoa, para cada empregado, para cada trabalhador, em termos de competências, é também muito dinâmico. Então a gente sente aquela angústia de não dar conta de estar conhecendo tudo que surge, tudo que é comentado, porque de fato a gente não tem a capacidade cognitiva para acompanhar esse ritmo. Mas então, como que a gente se desenvolve, como que a gente aprende nesse contexto tão dinâmico? Então, esse vídeo é sobre isso e eu trago 5 dicas que eu acredito que pode te ajudar nesse sentido. Mas antes de ir para as dicas, é importante a gente entender que esse mundo BANI, ou seja, um mundo frágil, que tudo pode mudar rapidamente, um mundo de angústia, onde a gente tem como reflexo essa percepção, é uma era de angústias, porque as pessoas estão percebendo, não tendo a capacidade de acompanhar esse ritmo de mudança, isso impacta, nos tira da zona de conforto, da zona de conforto. É um mundo também exponencial, as coisas rapidamente crescem com uma aceleração muito grande. Então, você cria uma nova tecnologia e de repente essa tecnologia está criando uma disrupção, ou seja, mudando toda uma lógica de negócio. A gente ouve muitos exemplos como a questão do Uber, como que isso impactou no mundo do transporte, por exemplo, mas tem vários outros casos. E também é um mundo incompreensível. Então, esse volume de informação não dá conta da capacidade cognitiva humana de processar, e isso também traz essa questão da angústia. Então, assim, como que a gente pode, então, nos preparar para surfar melhor nesse mundo de inovação, mundo de novidades que são nos apresentados? Porque, por mais que tenha esse aspecto negativo, também é um mundo de muitas oportunidades. Então, a primeira, que na verdade não é nenhuma das 5 dicas, mas é uma pré-condição para que as dicas possam ser aplicadas, é entender que existe esse mundo, entender que ele é assim, ele vai ser incompreensível, ele vai ser dinâmico, a gente vai estar o tempo todo precisando se reinventar em função de novos acontecimentos, de novas mudanças, novos posicionamentos. Isso quer dizer que as nossas profissões, por exemplo, não serão tão mais estáveis numa mesma carreira durante tanto tempo como era até então. E isso, de fato, pode parecer no primeiro momento um aspecto negativo, mas também quando a gente assume que o mundo é assim, entende que ele é assim, e muda o nosso mindset para estar aberto a essa constante reestruturação, esse constante reposicionamento pessoal, a gente também consegue perceber que há um universo de possibilidades infinitas, carreiras, novas atuações, capacidade de expandir o alcance do seu trabalho, que era inimaginável há pouco tempo atrás. Então, assim, também há muita positividade, há muitas oportunidades que, quando a gente relaxa, entende e compreende um pouco que essa é uma nova realidade, a gente então fica mais disponível e preparado para surfar e abraçar essas oportunidades que esse novo mundo também apresenta. Tá, ok? Então, a primeira dica que eu vou falar é de expandir a sua capacidade de prospecção, ou seja, é muito comum, quando a gente está desempenhando uma atividade, focar no desenvolvimento, na melhoria, na nossa aprendizagem focada numa determinada área de conhecimento que a gente já atua. Porém, como o mundo está tão dinâmico, é cada vez mais importante você ter a capacidade de prever o que vai acontecer, ou seja, de você estar acompanhando tendência, estudando um pouco aquilo que não está no seu dia a dia hoje, mas que está se desenhando como um futuro possível. Então, explorar
o que está além do seu domínio de atuação hoje como uma forma de você antecipar uma competência que, quando você chegar ali na oportunidade de fato daquilo se concretizar, você está preparado, você sai na frente, né? Então, assim como as empresas estão buscando uma inovação constante, estão buscando se destacar no mercado, estão precisando inovar constantemente para se destacar, a gente também tem que buscar uma inovação pessoal, né? Uma inovação nas nossas competências, nas nossas formas de atuar. Então, isso significa fazer o novo, ter outros olhares. Então, desenvolva essa percepção. E como que a gente faz isso? A gente faz isso acompanhando tendências, a gente faz isso navegando livremente por assuntos, né, que não necessariamente estão diretamente ligados à sua área. Eu particularmente reconheço que sempre busquei explorar o futuro, sempre tive interesse em novas tecnologias, em ciência, tentando antecipar um pouco o futuro, né, o que está vindo pela frente. Isso, só mais tarde fui perceber o quanto isso foi benéfico para a minha carreira, né, porque eu sempre estava ali sentado nas primeiras turmas dos primeiros cursos sobre determinada área de conhecimento, sempre tive essa curiosidade e isso foi me abrindo portas, né? Quando precisava de um professor para uma instituição de ensino que tinha uma vaga lá num curso novo, eu era a pessoa que tinha aquele conhecimento. Quando surgia no trabalho uma nova área de inovação, onde era necessário aplicar um conhecimento novo, eu tinha já alguma noção sobre aquilo ali. Então, essas oportunidades que surgiram, juntas com a bagagem que eu já tinha desenvolvido, me deram as chances de escalar, de ter oportunidades que talvez eu não teria se eu não tivesse antecipado um pouco esse olhar de futuro, né? Prospectando e percebendo o valor naquilo que hoje não é aplicável, mas que logo daqui a alguns dias será aplicável. Me lembro, por exemplo, de quando falei para o meu pai que eu ia fazer o curso do ensino médio em informática industrial, né? Ele ficou ali um pouco assustado porque para ele computador era uma coisa muito distante, era uma coisa de ficção científica, né? Que não teria futuro como trabalho. Mas eu estava ali já antecipando, percebendo, de forma até instintiva, eu confesso, e só mais tarde fui perceber que era uma coisa natural, né, esse meu interesse pelo desconhecido, né, pelo novo. Então, esse é um exemplo, né, mas vários outros aconteceram também na minha vida e que hoje eu tenho a consciência de que essa minha postura prospectiva me abriu muitas portas. A segunda dica é atualizar os seus métodos de aprendizagem. Aquele método tradicional que normalmente a gente usava até pouco tempo atrás como o principal método, que era se inscrever numa turma de um curso que vai ser oferecido para naquela área de conhecimento que você quer se capacitar. Você busca uma instituição de ensino, vê qual é a próxima turma, se inscreve, seja uma pós, seja um curso de extensão, seja um curso especial de curta duração, mas essa era uma lógica muito comum, né? Procura uma instituição que oferece aquele treinamento, geralmente uma que tem uma boa referência, me inscrevo numa turma daquele curso, me planejo para daqui a alguns meses, por exemplo, realizar a turma. A dinâmica que nós temos hoje de mudanças, ela já inviabiliza esse modelo. Por quê? Provavelmente quando você chegar ali nos 3 meses à frente para fazer aquele treinamento, o seu contexto de trabalho já pode estar um pouco diferente, as demandas que você está recebendo, as ideias e insights que você já teve já mudaram a sua percepção do que é necessário ser desenvolvido. E você pode já estar, então, priorizando outras aprendizagens, né? Claro que isso é muito variável em função das áreas de atuação, do nível que você está de conhecimento num determinado assunto. Às vezes, para você fazer uma imersão numa área completamente nova, você realmente precisa de uma imersão mais profunda e talvez um treinamento como esse seja o melhor caminho. Mas, de forma geral, ele não é mais um único caminho e nem um caminho, talvez, assim, mais comum como forma para todo tipo de demanda de desenvolvimento, né? Claro que temos ainda essa forma de aprender como uma das formas e ela vai ser interessante e importante em alguns contextos, mas a gente tem uma outra infinidade de contextos que a gente tem que explorar também. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de conteúdos infinitos aí que temos disponíveis na internet, por exemplo. Então, os MOOCs, né, os conteúdos massivos e gratuitos que são abertos, que você pode realizar de várias instituições, né? Nós temos também treinamentos livres mesmo no YouTube ou em outros canais, plataformas de treinamento que também já estão se proliferando. E temos também assim vários conteúdos que são criados por redes sociais. Então você tem blogs, onde você, por meio dos comentários, também você aprende muito. Você tem comunidade de interesse, que você vai lá tirar uma dúvida e gera uma discussão e gera muita aprendizagem. Então uma infinidade de caminhos hoje de aprendizagem. E é importante então a gente
perceber, entender esses caminhos e explorá-los, né? Então eu quero trazer um deles como exemplo, que é um que eu acho que para a tecnologia, quando a gente fala de aula, de ensino e tecnologias do ensino, é um caminho muito interessante. Na verdade, acho que é um caminho interessante para qualquer assunto de tecnologia, que é a mentoria reversa. O que significa mentoria reversa, né? Provavelmente você já teve ali uma dificuldade de acessar alguma coisa no celular, por exemplo, entregou na mão de um adolescente, de uma criança, e ela em alguns segundos clicou lá vários ícones e te deu aquilo resolvido, e você não conseguiu nem acompanhar onde ele clicou, né? Você já deve ter se identificado um pouco com isso em algum momento da vida. Então, esses nativos digitais, né, que são as crianças, são os adolescentes hoje, eles são uma ótima fonte de aprendizagem. Então, explore um pouco esse mentor que você tem, né, ao seu lado. Seja um sobrinho, seja um filho, seja um parente próximo, um amigo, um filho de um amigo. Conversar com essa garotada que já nasceu nesse universo digital é muito enriquecedor, né? Então eu tenho uma filha de 12 anos, um filho de 16 anos e aprendo muito com eles, né? Adoro parar para conversar e começo a explorar e perguntar. Então minha filha, por exemplo, já me ensinou várias coisas até sobre modelagem 3D, com pequenos aplicativos que você consegue fazer coisas inacreditáveis. Com meu filho, que domina essa parte de games, né? Tem canal dele na Twitch, então ele edita vídeos, então tem várias tecnologias que ele utiliza, cria designs, que eu aprendo diretamente com ele também. Então isso é muito enriquecedor, é muito significativo. Então a mentoria reversa pode ser uma ótima ferramenta de aprendizagem, né? Especialmente quando a gente fala de questões tecnológicas. Ok, mas fiz mentoria com meus filhos, fui para o YouTube, naveguei no universo de coisas, então a quantidade de informação é tão grande, mas eu dou conta de armazenar tudo isso, de aprender tudo isso? Então essa é uma questão importante, né? A nossa capacidade de processamento e de memória também não dá conta desse volume tão grande de informação, né? Por isso é um mundo incompreensível. Mas então o que eu posso fazer? Então vem aí a terceira dica. Estenda sua capacidade cognitiva por meio de recursos digitais. Por exemplo, na questão do armazenamento, né, de informação, provavelmente você já deve ter sentido aquela sensação de ter anotado, registrado dados de alguma reunião ou de algum evento que você foi e não conseguir resgatar aquela informação porque ficou em algum caderno, você não sabe exatamente onde guardou. Você já pode ter tido aquela sensação de encontrar uma anotação antiga num caderno, ler e ter aquela percepção, nossa, eu já tinha realmente pensado nisso, não lembrava. Então é muito natural que a gente não consiga dar conta de armazenar tudo. Então, para isso você pode usar softwares, por exemplo, que te ajudem a fazer essa memória secundária. Eu, por exemplo, gosto de usar o Miro, que é uma ferramenta de colaboração visual, mas eu vou colocando os meus post-its, faço meus mapas mentais, vou classificando e organizando as minhas informações e meus insights. Se eu preciso criar um livro ou um conteúdo, ou se eu quero gravar um vídeo, eu ali mesmo já vou estruturando as informações num roteiro e eu tenho tudo registrado num único local. Isso me ajuda como uma memória secundária, né? Quando eu quero resgatar alguma coisa, inclusive tem na ferramenta pesquisa que vai direto ao ponto ali de onde está aquela informação que eu registrei em algum momento. Então isso é fantástico e é muito necessário nos dias de hoje. Nessas ferramentas você também pode colocar links para materiais que você consultou, achou interessante em um determinado momento, você pode incluir vídeos, imagens, esquemas, enfim, é realmente uma grande memória estendida que pode ser conectada facilmente por uma busca na hora que você precisa de uma informação que não está lembrando naquele momento. A quarta dica é, por mais que você mergulhe nesse universo de informações, de possibilidades, registros nas memórias secundárias, a aprendizagem ela só vai ser de fato significativa, ela só vai ser realmente uma aprendizagem completa quando você começa a colocar na prática, quando você começa a experimentar, né, a fazer a tentativa, o erro. Então, como a gente tem um universo de informação muito grande, muitas vezes isso acaba gerando uma procrastinação para a ação, porque você não se sente preparado para realizar uma tarefa, porque você ainda não se sente que esgotou ou viu todas as fontes que você deveria ter, tem sempre uma novidade que você acha que poderia ajudar, mas que você não tratou ainda. Então você está numa eterna busca, uma eterna captura de informação, mas não aplica muito aquele conhecimento numa prática, né?
Então, isso também é um efeito colateral desse mundo bunny, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de pensar um pouco diferente, de pensar, né? Aceitar que o mundo é incompreensível, que é frágil, que mesmo que eu faça alguma coisa que dê certo agora, eu sei que mais à frente um pouco pode mudar todo esse conceito, porque mudou ali alguma premissa básica do que eu utilizei, mas o importante é que eu tenha marcos de planejamentos pequenos e aplicação, para que eu possa sempre estar gerando algum valor sobre um conhecimento que eu adquiri, e não eternamente desenvolvendo aprendizagem num campo teórico sem aplicação. Então isso é muito comum hoje nas empresas, o processo de gestão dos projetos está migrando para uma lógica de método ágil. Então a minha dica aqui nesse sentido, quando eu falo de experimentar, de trazer para aplicação, tem muito a ver com isso. Tem a ver com você aprendeu algo, você planeja um escopo de aplicação específico daquilo ali, no curto prazo, e testa. Então, por exemplo, aprendi sobre gamificação, descobri que existe o Kahoot, uma ferramenta que é bacana para fazer gamificação com as turmas, eu planejo a aplicação e realizo a aplicação dela numa prática de ensino. Eu não fico esperando ter todo um domínio sobre gamificação, sobre as ferramentas para pensar em planejar um evento de aplicação futuro complexo daquilo. Eu posso fazer pequenas entregas, pequenas aplicações no que eu já conheci hoje, né? Então, essa é a dica. Trabalhe com pequenas sprints, né? Pequenas ciclos de planejamento, no caso de aprendizagem e de aplicação dessa aprendizagem em algo que vai te trazer algum resultado. E a última dica é compartilhe sua aprendizagem. Quando você ensina, é a melhor forma de aprender, né? Tem vários estudos que mostram que ensinar é um dos métodos mais eficazes para a sua própria aprendizagem, porque você trabalha aquela informação no nível complexo, você tenta organizar para apresentar para alguém. Então, e quando você apresenta e você tem os feedbacks, né, seja de forma síncrona ou seja mesmo numa postagem que você faz e tem os comentários, você também está vendo aquele mesmo assunto sobre outras perspectivas, que vai trazer ali mais informação, mais dicas para você com os comentários e vai ampliar o seu conhecimento sobre aquela área. Além de gerar conexões, e como a gente sabe hoje, além do conhecimento que a gente tem, é importante saber nos conectar com as pessoas que sabem determinado conhecimento para juntos resolvermos alguma questão. O dia que eu tiver um problema, uma dúvida sobre um determinado software, por exemplo, eu sei quem ali domina também, posso me conectar e rapidamente obter a informação. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Resumidamente, a gente está falando que o mundo está dinâmico, que as coisas estão mudando muito rápido e por isso a nossa capacidade de aprendizagem também tem que ser revista, né? Então a primeira dica foi no sentido de você ter um foco maior na prospecção, começar a olhar um pouco mais aquilo que está vindo pela frente, se preparando, né? Antecipando um pouco o que vai ser necessário saber um pouco mais à frente. A segunda dica foi atualizar os seus métodos de aprendizagem, perceber que há uma infinidade de formas de aprender hoje, que são além daquela forma apenas da sala de aula e de um curso específico. Também trouxe a dica de você ampliar a sua capacidade cognitiva por meio dos recursos digitais, fazendo as suas anotações, utilizando algum aplicativo que favoreça você organizar suas informações, registrar de forma organizada as suas informações, como a ferramenta Miro, que eu utilizo e passei como exemplo. A quarta dica foi experimentar. Não adianta você fazer toda essa base de conhecimento no nível ali da compreensão, do conhecimento no nível mais teórico e não aplicar numa situação prática de uso, porque só com a aplicação de fato você vai ter aquela aprendizagem significativa de longo prazo, onde você vai entender como que aquilo é aplicável no seu contexto e retroalimentar o processo, buscando então melhorar naquilo que não foi muito bom e intensificar o uso daquilo que deu certo. E por último, compartilhar o seu conhecimento, como eu estou fazendo aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu aprendi nesse último ano aí de intenso trabalho no mundo com tanta informação, com tantas demandas ao mesmo tempo. Então, pessoal, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.